Se verdadeiramente você tem vivido o verdadeiro evangelho, aí você diz: irmã, eu vou à igreja todo domingo. Isso não é servir a Cristo. Eu leio a Bíblia todos os dias. Isso não é servir a Cristo. Eu faço jejum, faço propósito. Não é servir a Cristo. Os meus joelhos, irmã, se você vê, estão todos machucados de tanto que eu oro. Não é servir a Cristo. Saiba que o Senhor, Ele não está recebendo o seu louvor, Ele não está recebendo a sua adoração, Ele não está recebendo a sua oração. E por quê? Porque na palavra do Senhor diz: tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava nu e não me vestiste, estava preso e não me visitaste. E aí você diz: hoje eu vou para a igreja. E você pede ao Senhor uma palavra. Você pede ao Senhor que Ele se revele a você. Mas no seu trajeto, o Senhor Ele coloca uma pessoa fraca, humilde, desprezível, suja. Alguém que a sociedade não dá nada e você vira as costas para essa pessoa. Você não aceita o aperto de mão dessa pessoa. Você sequer ouve o que aquela pessoa tem a dizer. E muitas vezes, aquela pessoa, ela não quer um alimento, ela não quer uma veste, ela quer apenas que você diga: Jesus te ama. Ela quer apenas que você abrace aquela pessoa, mesmo ela estando naquela situação tão vulnerável. Você não entendeu que ali é o próprio Cristo, porque o Senhor Ele habita no meio dos pequeninos, nos frágeis, nos desprezados, aqueles que a sociedade chuta, aqueles que a sociedade rejeita, aqueles que a sociedade viram as costas. E aí você chega na igreja e você entristece o seu coração. E você diz: realmente o Senhor não falou comigo. O Senhor Ele falou com você no seu trajeto. O Senhor colocou aquela pessoa tão fraca, vulnerável no seu caminho e você negligenciou. Você disse não, você não conseguiu entender que o Senhor, Ele não está no meio daqueles poderosos, no meio dos ricos, mas Ele está no meio dos fracos, no meio dos oprimidos, no meio daqueles que a sociedade rejeita. E muitas são as pessoas que hoje estão na igreja e se elas morrerem hoje, elas vão para o inferno. E sabe como é que está Satanás? Dando risada, dando gargalhada. Ele está dizendo: continue assim, está fazendo a minha vontade, eu estou amando. Continue virando as costas para os pequeninos do seu Deus. Continue negligenciando os fracos e oprimidos do seu Deus. Continue dizendo não para aqueles que o Senhor ama, que logo, logo estará comigo no inferno. Não adianta nada, minha irmã, meu irmão, colocar a melhor roupa, o melhor sapato, colocar a Bíblia debaixo do braço, se você não consegue olhar com seus olhos espirituais para aquelas pessoas vulneráveis, para aquelas pessoas que o Senhor tem amor. Se você não tem amor a essas pessoas, você não está vivendo o verdadeiro evangelho, você está sendo hipócrita, você está mentindo para você mesmo, você é como sepulcro caiado, que por fora é lindo, maravilhoso, mas por dentro é podre. Essa é uma geração que o Senhor tem se entristecido grandemente, porque as pessoas têm olhado para si, porque as pessoas têm pensado em si, porque as pessoas não têm olhado a seu redor, porque as pessoas não têm vivido o verdadeiro evangelho, porque as pessoas elas têm feito a vontade de Satanás. E aí você diz: missionária, mas eu não tenho como ajudar, eu não tenho como estender a mão. Como já disse, muitas são as pessoas que o Senhor coloca no seu caminho, que elas não precisam de vestes, elas não estão atrás de alimento, mas elas estão atrás de um conforto para sua alma. Elas estão atrás que alguém diga a elas: Jesus não te esqueceu, Jesus te ama. Jesus ele nos testa, Jesus ele faz prova com nós para ver a nossa intenção, para ver se o nosso coração verdadeiramente está nele. Na palavra do Senhor, Mateus 17, versículo 3 diz: em verdade vos digo, se não vos converterdes e se não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrarei no reino dos céus. Porque criança, ela não faz distinção de pessoas. Criança abraça o pobre, criança abraça o sujo, criança abraça o feio, abraça o bonito, criança abraça o imundo. O Senhor está sendo claro em sua palavra. Se nós não se convertermos verdadeiramente, se nós não tivermos o nosso coração como o coração de uma criança, nós não iremos entrar no reino dos céus. Naquele grande dia, no dia da tribulação, o Senhor irá dizer: afastai-vos de mim, afastai-vos de mim, afastai-vos de mim, falsos profetas, falsos ensinadores, falsos cristãos, filhos das trevas, filhos de Satanás, pois nunca vos conheci, pois nunca vós foi servo verdadeiramente, vós nunca me amou.
E o que é amar a Cristo? É amar o seu próximo, é estender a mão àquelas pessoas que estão precisando, é você ter amor às almas, assim como Jesus teve. Porque quando Jesus esteve entre nós, quando Ele habitou entre nós, Jesus andava entre os fracos, entre os oprimidos, entre os vulneráveis. Poucos eram os ricos que Jesus se juntava. E nós, como cristãos, estamos envergonhando o Evangelho, nós estamos entristecendo o coração do Senhor, nós estamos sendo falsos, mentirosos e hipócritas com nós mesmos, nós estamos sendo como sepulcro caiado. Satanás está rindo da nossa cara, Satanás ele está feliz, Satanás está dizendo, continue assim mesmo, fazendo a minha vontade. E o Senhor irá dizer naquele grande dia: afastai de mim, malditos, para o fogo do inferno, pois nunca vos conheci. Irmãos, é tempo de avivamento, é tempo de mudança, é tempo de viver o verdadeiro evangelho, é tempo de seguir o exemplo de que Jesus nos deixou. É tempo de amar vidas, é tempo de ganhar almas para o Senhor. Não é tempo de fazer distinção de pessoas. Porque aquele fraco, aquele oprimido, aquele vulnerável, aquele que nós olhamos e nada damos a ele, são aqueles que Jesus mais ama, são aqueles que Jesus habita no meio deles. E nós, como cristãos, nós estamos dando um exemplo do pior de todos os miseráveis que já houve.